Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, a Sra. Ministra, infelizmente, é-lhe dado o direito de não responder ao que lhe perguntam. E, na minha opinião e na opinião do PSD, isso é uma má prática do Parlamento, que os ministros têm a obrigação de responder. Podem dizer que não sabem, fugir às questões é que não. Por isso é que agora há um modelo de pergunta-resposta, tipo comissão de inquérito, que não se aplica numa audição destas, que é para não fugirem às perguntas. E a Sra. Ministra, mas a Sra. não pode alegar, pode não responder. E o Sr. Presidente tem a obrigação de lhe dizer que o conteúdo do requerimento não é aquele que a Sra. Ministra alega, porque é também papel do Presidente desta Comissão esclarecer a Sra. Ministra, porque o requerimento é claro. É claro para mim, é claro para o Presidente, como ele diz que é claro, e para a Sra. Ministra. Tem clarezas diferentes, porque o requerimento tem 3 parágrafos sobre temas que não são o carro elétrico. A Sra. Ministra pode não responder porque o Parlamento lhe deixa não responder, não pode alegar isso. E eu não vou deixar que isso passe assim. Provavelmente o grupo parlamentar do PSD, em conferência de líderes, irá apresentar uma reclamação sobre esta matéria. Vamos agora àquilo que é mais importante neste contexto, se não estivéssemos a falar de problemas de democracia. A pergunta é muito simples, mas para que é que servem os outros ministros, além do Ministro das Finanças? A Sra. Ministra não se sente mal de estar aqui a ser questionada sobre uma matéria sobre a qual não tem decisão nenhuma, alegadamente, segundo diz? É que fica a ideia que a parte de leão fica para o Ministro das Finanças, porque depois não vem cá dar a cara. Porque neste caso, toda a gente culpa todos os ministros, neste caso o Cabrita fica de fora, neste caso ele não tem culpa nenhuma, mas a Sra. Ministra não pode vir aqui dizer que é uma questão do Ministro das Finanças, depois o Ministro ou do Ministro das Infraestruturas e que não pode responder. Mais grave ainda é a Sra. Ministra vir aqui confessar que andaram até maio a estudarem as questões jurídicas. O Governo não é um gabinete de estudos, o Governo tem um orçamento para cumprir. E que eu saiba, não são os juristas que depois modelam como é que isto se paga, como é que isto se cobra. Não são engenheiros informáticos. E, portanto, eu quero saber o que é que o Governo andou a fazer desde janeiro, quando só começou a preparar isto em maio. O Governo já tinha tomado posse antes, tomou posse há 2 anos quase. O Orçamento de Estado está aprovado desde dezembro. O que é que o Governo andou a fazer para não preparar esta medida? Porque não nos serve de justificação. Pode arranjar todas as justificações. Dizer que só em maio é que começaram a preparar isto, é absurdo. Porque o mesmo Governo, que diz que é o Governo do Simplex, que faz tudo de forma bastante digital, não pode usar este argumento. É por isso é que perguntamos, o que é que andaram a fazer entretanto? E veja, Sra. Ministra, o embaraço do Partido Socialista é tanto que para vir aqui discutir este assunto, pedem a um deputado que é do Barreiro, que não tem scouts. Porque o resto dos deputados do próprio Partido Socialista estão embaraçados com isto, porque deram a cara pelo Governo. E o Governo, mais uma vez, mentiu aos portugueses. Porque se há algo que é recorrente, coerente, habitual, expectável neste Governo, prometem uma coisa e fazem outra. É recorrente. Eu da Sra. Ministra não esperava isto, porque, sabendo que é uma defensora do interior, que esta não a redução a chateia, eu recordo da Sra. Ministra dizer aqui uma vez que até punha o lugar à disposição se não houvesse redução das portagens. Agora, como é que se sente em fazer parte deste complô do Governo para enganar as pessoas? É que, Sra. Ministra, eu recordo, nós não estamos aqui só a discutir a questão do carro elétrico. A questão do carro elétrico revela a incompetência do Governo. É só incompetência, não é mais nada. O não conseguirem aplicar os 50% revela algo ainda pior. É não só incompetência, mas uma fraude à lei. Porque a convicção que foi feita, e aqueles que são juristas aqui poderiam explicar isso, quando se aprova uma própria lei na Assembleia da República, os trabalhos parlamentares, as intervenções que foram feitas, servem muito bem para ajudar a dar o contexto de qual foi a intenção do legislador. E aqui não há dúvida nenhuma que a intenção do legislador era cortar 50% no valor a ser praticado, que a oposição do Governo era impedir que se cortasse os 50%. Portanto, o Governo e os seus colegas de Governo e os seus deputados do Partido Socialista, no debate parlamentar que teve lugar, perceberam bem todos que o objetivo desta norma era cortar 50% ao valor que estava em vigor. E, portanto, é por isso é que nós não admitimos que agora o Governo venha com outras justificações. A convicção do Governo, ao fazer oposição a esta medida, era que o corte era de 50% e era muito alto. A convicção dos deputados do Partido Socialista, quando o Governo anunciou que ia cumprir, era cortar 50% ao valor anterior, e basta ir ver as atas dos trabalhos parlamentares para termos a certeza que as pessoas do Algarve, as pessoas do Alto Minho, as pessoas da região centro, as pessoas do Norte,
Todos eles se convenceram que era 50%. E o Governo só se calou com este assunto, só deixou de protestar, Muito obrigado, Sr. quando Deputado. percebeu que tinha uma maningância para impedir o cumprimento dos 50%. Muito obrigado, Sr. Deputado.